Olha eu aqui de novo, galerinha. Professor Júnior da Escola CTC Certifica. Hoje eu estou preparando para vocês alguns exercícios bem práticos para que a gente veja o Excel de uma forma bem prática. Eu quero que durante o curso a gente veja mais prática do que teoria. Porque a ideia é o quê? Quando você vai utilizar o Excel, você vai utilizar o quê? Não é a prática? A teoria é interessante, só que a teoria vai vir o quê? Agregando valor à prática, tá certo? Pessoal, espero que vocês gostem. Sucesso e vida longa! Então vamos lá, pessoal, vamos para a parte prática. Vou abrir o Excel. Para quem tem dúvidas ainda, iniciar. Aqui na caixa de pesquisar eu vou digitar Excel. Para quem já tem o Excel na área de trabalho, pode dar 2 cliques nele e já ir diretamente para o programa. No meu caso, eu não tenho, propositalmente já para ensinar isso. Então, abri o Excel. Aqui em pasta de trabalho em branco, eu vou dar 2 cliques. Pronto. Na última aula, a gente viu a introdução do Excel. Eu falei um pouco sobre guias, sobre ferramentas, bem resumidamente. Hoje, a gente vai fixar nessa parte de página inicial, onde tem as ferramentas básicas para a formatação da minha planilha. Usaremos como exemplo uma planilha de controle de estoque. Antes de você criar uma planilha, você tem que ter em mente o segmento do que você vai criar a planilha. Por exemplo, iremos fazer uma planilha de controle de estoque de uma loja de, por exemplo, de roupas. Então aqui no caso, a primeira coisa que eu tenho que ter é o quê? O campo principal. O campo principal no meu caso vai ser o quê? O produto. Quais os produtos que se trabalham em uma loja de roupa? Camisa, calça, vou colocar aqui boné, cueca, meia, calcinha, certo? Dei só alguns exemplos aqui, você vai colocar de acordo com a sua necessidade. Pode colocar quantas quiser, tá certo? Não tem limite. No meu caso aqui de controle de estoque, após eu definir o produto, eu tenho que definir as quantidades. A quantidade de entrada e a quantidade de saída. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui o campo como entrada. Meu campo principal. E a outra vai ser o que? Saída. Certo? Em entrada, eu vou preencher quantos produtos entram no meu estoque. Então, no caso aqui, estou colocando aleatório. Mas aí se você estiver fazendo controle, de repente, da sua loja, de alguma coisa assim, você vai colocar quanto você comprou inicialmente. Saída, quantos você vendeu. Então, quantos você não tem, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, pessoal, ó, saída, 12. É só para dar um exemplo. Não tem como você vender 12, saíram 12 de um estoque que tem 10. Então, saída sempre vai ser menor do que a entrada. Então, vou colocar aqui, ó, 4. Certo? E por final eu vou preencher aqui como estoque. Estoque vai ser o que? Vai ser entrada menos saída. Na próxima aula a gente vai ver a parte de fórmulas básicas. A gente vai resolver isso aqui e deixar isso aqui automático, tá certo? Quando visualizamos a planilha no Excel, a primeira coisa que a gente vê é o que? São essas linhas das colunas e linhas, né? Então o que acontece? Essas linhas que a gente está vendo aí nesse momento, elas não são visuais quando a gente manda a impressão. Eu vou fazer aqui um teste, ó. A gente sabe como vai ficar o documento quando a gente clica aqui, ó, arquivo, imprimir. Aqui ao lado vai mostrar o que? Como está meu documento, tá certo? Então, ó, você pode notar que não tem nenhum tipo de linha. Eu quero que essas linhas apareçam, eu quero criar uma espécie de uma tabela. Então, para que isso aconteça, eu tenho que selecionar primeiro tudo que eu quero transformar. Eu quero acrescentar, no caso, a ferramenta Boda. Então, eu posso ter duas formas. Eu posso selecionar pelo mouse, clicando no primeiro e arrastando até onde eu quero, certo? Clica no meio, ó. Aqui é o detalhe, pessoal. Vocês podem notar, sempre preste muita atenção no mouse. O mouse é fundamental no Excel. Quando a célula não está selecionada, o mouse fica nesse formato, ó. Essa cruz mais sólida, branca.
Quando eu estou no canto da minha célula, ele já muda, certo? E quando eu estou aqui nesse botãozinho de autocompletar, que a gente vai ver mais à frente, ele também já muda o tipo do desenho, né? O símbolo. Então depois eu vou falar melhor sobre isso. Então para quem vai selecionar pelo mouse, clico no meio, ó. O símbolo do mouse tem que estar assim, arrasto, tá certo? Selecionei. E pelo teclado eu posso utilizar a tecla Ctrl, Shift e usar as setas direcionais. No meu caso aqui eu vou usar a seta para baixo e a seta para a direita. Pronto, selecionei todo o campo preenchido. Vou clicar aqui em página inicial, se já tiver clicado, você vem direto aqui, ó, bordas, e eu quero todas as bordas, tá certo? Vocês podem notar, pessoal, muitas ferramentas vão ter esse triângulo ao lado direito. Esse triângulo significa que a ferramenta tem um complemento, então ela tem algumas outras ferramentas atreladas a ela, tá certo? No caso da borda eu tenho N tipos de borda, a gente vai ver depois N formas de borda. Nesse caso, nesse exercício eu estou utilizando todas as bordas. Ó, cliquei fora, saiu a seleção. Então aqui eu tenho o que? Tenho minha planilha de controle de estoque e já coloquei também minhas bordas. Quando eu clicar para imprimir, ó, você pode notar que ele já sai com as bordas, certo? Vou voltar. Então, só que ele está muito monótono, né? Você pode notar que esse preto e branco. Se você quiser uma coisa bem simples, você pode deixar assim. Agora, se você quiser uma coisa mais complexa, uma coisa mais bacana, você pode fazer o quê? Você pode dar uma vida à sua planilha. Lembrando, sempre que você estiver editando, formatando sua planilha, tenha uma coisa em mente. Tente usar no máximo 2, 3 cores. Não vá fazer um arco-íris na sua planilha que fica ruim, tanto para você quanto para quem vai olhar a sua planilha, se for mais de uma pessoa que vai utilizar a sua planilha. Então aqui no meu caso, eu vou selecionar o que eu quero trocar a cor, clico aqui no baldezinho, né? O balde ele troca a cor do fundo da célula. No meu caso aqui eu vou colocar uma cor verde. E se eu quiser trocar a cor da letra, eu vou clicar aqui ao lado, ó. Cor de fonte, vou colocar branco, tá certo? Ó, já deu uma diferenciada, mas vocês notam que ainda está faltando alguma coisa. Aqui ao lado eu tenho o que? Negrito. O negrito vai fazer o que? Ele vai dar uma preenchida, uma encorpada na minha letra. Tem o itálico, ele vai dar o que? Uma entortada. E o sublinhado, ele coloca uma linha embaixo. Se eu quiser tirar, eu clico novamente, ó, e tiro. Nesse caso eu vou colocar negrito e itálico, tá certo? Definir. Se eu quiser trocar o tamanho da fonte, eu venho aqui em cima, ó, seleciono o tamanho que eu quero. Vocês estão vendo aqui, pessoal, 8, 9, 10, 11, 14, enfim, vou colocar 14. Aí de repente chega você e me pergunta: professor, e se eu quiser colocar tamanho 13? Não tem tamanho 13 aqui, tá certo? Ó, então eu vou fazer o que? Eu vou clicar aqui e vou digitar, ó, 13. Então são essas duas formas que eu posso fazer para trocar o tamanho. Posso digitá-lo e posso clicar aqui, tanto faz, tá certo? Ao lado ao tamanho de fonte, eu tenho o que? O tipo da fonte, a tipologia da fonte. Então eu vou trocar aqui e coloco qual eu achar melhor. Aqui eu tenho N tipos de fonte. É legal sempre você ter um padrão, não colocar vários tipos diferentes para não ficar uma coisa, sabe, muito estranha de se olhar. Então eu vou colocar uma fonte bacana aqui, certo? Você vai colocar de acordo com o que você achar melhor. E posso também aqui, ó, a gente vai ver melhor depois, mas eu vou só adiantando. Aqui ao lado a gente tem ferramentas para a gente o que? Centralizar a esquerda, a direita, enfim. Eu vou colocar aqui centralizar, ó. Quando eu passo o mouse por cima da ferramenta, ela me mostra o nome da ferramenta. Então centralizei, certo? Pronto, pessoal. Vou dar um zoom aqui para vocês verem como está ficando. No meu caso aqui, ó, já criei uma planilha de controle de estoque. Na próxima aula a gente vai fazer o que? Vai definir aqui uma fórmula para calcular isso automático. A gente está vendo na prática para que serve o Excel. O Excel serve justamente para isso, para automatizar todo tipo de serviço que a gente vai fazer manual. Pessoal, a gente vai estar criando aqui uma fórmula que vai subtrair automaticamente, né, a saída da entrada. E é para isso que vai servir o Excel, tá certo?
para automatizar todo esse serviço que a gente faz manual. Pessoal, muito obrigado por estarem acompanhando essas videoaulas. Espero que vocês estejam gostando. Continue nos seguindo nas redes sociais. Peço que vocês coloquem nos comentários aqui no YouTube dúvidas. Estamos preparando um aulão para tirar todas essas dúvidas. Vamos selecionar algumas dúvidas e tirar todas de uma vez só, tá certo? A gente vai gravar um aulão especial. Muito obrigado por estarem acompanhando, pessoal. Sucesso e vida longa.